Então tá, vamos começar mais uma aula de hoje. Primeira EMA, né? Ó, volume 3, página 16, por favor, para quem ainda não pegou o material. Quem pode começar a leitura hoje pra gente? Vamos lá, quem se habilita, por favor? Eu posso ler, Pro? Joia. Quem é? É a Ana Larissa? Não, Maria Eduarda. Ah, então tá, Maria Eduarda, pode ler, meu amor. É a linha B, observe o trecho? Isso. Uhum. Observe o trecho reescrito, com o verbo de elocução alterado. O ministro da Educação, Cid Gomes, disse que o resultado não foi satisfatório e que, no cenário em geral, considerando as outras áreas do exame, não houve uma grande evolução. Que alterações você percebeu no trecho? Essas alterações modificam o sentido? Chegou a fazer? Tu deu uma olhadinha? Uhum. Tá, e aí? Eu botei sim, modificam o sentido por dizer que o ministro disse ao invés de ao invés de dizer que analisa fatos e pesquisa. Ou seja, que ele apenas afirmou. Tá, uhum. Tá, mas as formas verbais que foram substituídas foi o reconheceu e avaliou, tá? Porque, ó, lá no original ele falava reconheceu, avaliou. Desculpa, ó, o que apareceu para mim. As formas verbais reconheceu e avaliou foram substituídas por disse. O sentido foi alterado porque o verbo dizer tem um efeito de neutralidade, o que dá mais objetividade ao trecho. Ao contrário de reconheceu e avaliou, que denota uma apreciação crítica. Então, com a substituição pelo verbo disse, a informação ficou mais objetiva. Ô, professora. Deu para entender? Oi? Eu posso ler o que eu coloquei? Leia. Eu coloquei, reconheceu, passa uma ideia de admitiu, transmitiu sua opinião. E disse, nos passa mais convicção, mais certeza. Uhum, mais objetivo. Mais Tá objetividade. certo. Isso, mais objetividade. E ele é mais neutro também. Sim, o reconheceu, talvez não seja, mas me dá uma ideia que, tipo, eu reconheço, como se ele estivesse admitindo a opinião dele. Isso. Sabe, como se ele É como se ele tivesse culpa. Responsabilidade, digamos assim, né? Isso mesmo. Uhum. Então, para quem não tinha conseguido, dá uma arrumadinha aí, tá? A Maria Eduarda pode continuar lendo ali sobre o discurso direto. Discurso direto. Em uma notícia, quando o autor do insere uma fala de outra pessoa da forma exata como é enunciada, sem modificar explicitamente seu conteúdo, tem-se o discurso direto. Ao reproduzir a fala de uma ou mais pessoas envolvidas no fato, a notícia acaba tendo mais credibilidade, exime seu enunciador da responsabilidade sobre o que foi dito, além de aumentar o interesse do leitor. Discurso indireto. Joia. Posso continuar lendo? Pode. Discurso indireto. Quando o enunciador utiliza suas próprias palavras para expressar o que foi dito pela pessoa envolvida no fato noticiado. Incorporando esse discurso ao seu, tem seu discurso indireto. Joia. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, né? O discurso direto, eu tenho a fala direta do enunciador e o indireto. Desculpa, eu acho que vou ter que buscar água. Esse discurso ele é reelaborado, né, através de quem está noticiando aquela informação, né, trazendo aquele texto. Então, eu tenho a voz de uma outra pessoa, de um outro enunciador, que vai adaptar aquilo que foi dito.
Eu acho que ninguém tem dúvida, né? Discurso direto. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não dá para usar discurso direto, né? Grande parte da notícia são retiradas apenas pequenas informações, pequenos discursos, porque senão ficaria muito grande, né? Na verdade, o que o jornalista faz é resumir em poucas palavras aquilo que o entrevistado, né, ou a pessoa envolvida falou, tá? Quem é que vai ler a 20 para gente? Eu posso falar, professora? Então, leia. A Ana Larissa, né? Peraí, só um minuto. Tranquilo. Pode começar pelo quadrinho verde ali, tá? Da direita. O jornalista não reproduz literalmente o que é dito pelas pessoas envolvidas em um fato noticiado. Ele precisa selecionar daquilo que é dito o que realmente poderia interessar ao leitor, além de resumir com suas palavras o que considerar mais importante. Trata-se de um jogo de interpretação, perpassado sempre pela subjetividade. Joia, então é o que eu acabei de falar. Só que eu acho que o que vem aqui de novo, que é importante ressaltar, é a ideia da subjetividade. É o jornalista ali que vai decidir o que é mais importante. Eu sendo entrevistada, talvez eu acho que algumas partes da minha fala são mais pertinentes que outras. Mas se o jornalista que está me entrevistando achar por bem que não, que o que ele vai precisar destacar é algo que eu falei num momento que talvez eu nem estivesse tão atenta a isso, ele vai ter total autonomia para isso. Pode ler a 20 agora. Transforma em discurso indireto os trechos a seguir retirados da mesma notícia. Não altere o conteúdo da fala de cada envolvido e procure manter-se imparcial e objetivo. Letra A. A lei seca foi uma questão muito debatida, discutida. O tema de agora não teve o grau de discussão que aconteceu com o de 2013, observou Cid. Joia. Como que tu transformaria em discurso indireto? Tu conseguiu? Eu coloquei, agora está certo, eu coloquei. Cid afirma que a lei seca foi uma questão muito debatida e que o tema atual não apresentou o mesmo grau de discussão do ano de 2013. Joia. Oi, Jaque. Bom dia. Ó, a Jaque está assistindo um pouquinho a nossa aula. Tá certo, Ana. Pode colocar também, observou, tá? Quem colocou outro verbo? Quem usou outro verbo de locução? Eu botei observou. Joia. Eu vou ler como que ficou com observou, tá? E aí, quem está em dúvida, coloca aí outra possibilidade. Cid Gomes observou que a lei seca foi uma questão muito debatida em 2013 e que o tema de 2014 não teve o mesmo grau de discussão. Alguém gostaria de colocar mais algum? Joia, Ana, acho que podemos ir para a próxima. Letra B. O brasileiro está sendo O brasileiro está lendo pouco. Os estudantes estão lendo pouco. O tema, nesse caso, não é tão popular. Tudo isso dificulta. Mas, enfim, não dá para a gente fugir, camuflar ou tentar dizer que o ensino público brasileiro é bom. O ensino público está muito aquém do que seria o desejado. Para isso que estamos aqui, disse o ministro. Tá, quer que eu já leia a minha resposta? Joia. Tá, gente, deixa eu só fazer um questionamento aqui. Tá claro para todos vocês o que é o verbo de locução, né? Lembram, né? Sabe o que é o verbo de locução, porque apareceu ali e de repente tem gente que não sabe. O que é o verbo de locução? Eu não lembro, na verdade. Tá, então deixa eu relembrar vocês, foi bom eu perguntar. O verbo de elocução é o verbo que vai introduzir um discurso direto. Lembraram agora? Disse, falou, contou, explicou.
Ah, tá, entendi. Lembraram? Sim. Tá? Então, isso é o verbo de locução. Então, vocês vão organizar alguns verbos para transformar esse discurso direto em indireto. Ok? Então, vamos lá. Como é que Tá. ficou o teu, Ana? Chegou a fazer? Uhum. Eu coloquei: o ministro Tá. reconhece que a população brasileira lê pouco, que o ensino público deixa a desejar e que o tema não é muito popular. Tudo isso acaba dificultando. Tá, tu conseguiu transformar. Eu só observei só um verbo de locução. Tá? No meu aqui apareceram 3. Eles usaram o afirmou, o constatou e o declarou. Eu vou ler como ficou o meu, tá? Vê onde que tu pode dar uma melhoradinha aí, mas não tá errada a tua resposta, tá? É O porque ministro afirmou, tá? Ele afirmou que os estudantes leem pouco, o que prejudicou as notas em redação. Além disso, ele constatou que o tema da redação não foi tão popular em relação a 2013 e declarou que a qualidade do ensino público está abaixo do que o governo espera e que serão tomadas providências. Então, estou com alguma coisa aqui no meu olho. Então, foram usados 3 verbos: o afirmou, o constatou e o declarou. Ô, professora, não tem como ser Oi. mais objetiva, porque eu penso assim, a pessoa está escrevendo um texto e ela quer colocar a opinião de alguém, só que sem usar o discurso direto, né? Não tem como ser mais objetivo, tipo, eu consegui apresentar tudo o que ele disse, só que de forma mais objetiva. Pode, pode. Uhum. É porque ali, ó, quando ele usa determinados verbos, ele atribui ao ministro a total. Como é que eu vou te dizer? A total responsabilidade sobre aquilo. Então, por exemplo, quando ele diz, ele afirmou, ele foi com convicção. Depois ele constatou. Constatar lembra o quê? Que ele tem dados, né? E declarou. Ou seja, ele que fez essa afirmação aí tão, como é que é? Questionador ou tão preocupante. Então, esses verbos que ele escolheu aqui criam certos juízos de valor. E aí, como tu falou, se eu quero ser mais objetiva, não quero criar juízos de valores, eu evito determinadas colocações. Será que foi clara? Sim, e também que às vezes o foco não sei, da notícia a questão do ministro mesmo, né? Daí tem que dar essa responsabilidade para ele usar tantos verbos. Mas às vezes, né? Mas às vezes a pessoa Exato. está falando de outro assunto que está lá o que o ministro falou que é para complementar com informações e que isso é mais objetivo. É assim que eu gosto de escrever, por isso que eu escrevi assim, de forma mais objetiva. Pode ser, é isso mesmo. É aquilo que a gente já tem conversado em várias aulas, né? Às vezes a notícia ela é tendenciosa. E aí, dependendo do que você quer transmitir, chamar a atenção, tu vai usar determinados verbos. Mas é isso aí mesmo, tá ótimo. Os demais conseguiram? Já preencheram o material? Vamos para C, então, Ana. Ô, professora, eu posso ler a minha, que eu Oi? fiquei em dúvida se tá certa? Lê, amor, lê. Tá. O ministro disse que a leitura está em falta. Peraí. O ministro disse que a leitura está em falta e dificulta na produção da redação, mas também afirma que o ensino médio tem suas diversas falhas. Uhum, Certo ou tá muito uhum. exemplificado? Mas a tua ficou mais objetiva ainda, assim, ficou bem sequinha, digamos, né? Bem direta. É como se fosse uma notícia bem curtinha a tua. Mas tá certo também, tá? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, só isso. Obrigada. Joia. E a letra C, então, Ana, leia.
A gente está cada vez mais seguro de que com a nota dada não estamos prejudicando os alunos, comentou o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, José Francisco Soares. Meu pai amado. Tá. Aqui já tem um próprio verbo ali, quando ele usa o discurso direto, que sugere que a gente use no indireto. Tu usou qual verbo, Ana Larissa? Eu coloquei diz. Mas Tá, você viu que ele já tinha comentou? Pode ser o sim. Eu disse não sei por também, quê. Eu tenho tá? uma coisa na minha cabeça que quando eles colocam em atividade e apostila, eu sempre tenho que usar outros para não repetir, treinar e saber mais formas, entendeu? Por isso que eu nunca repito o que está na questão. Pode ser, mas aqui ele trouxe o mesmo, ó. Lê como que ficou a tua, por Eu favor. coloquei. O presidente da INEP diz que. Peraí. O presidente da INEP diz que não acreditam estar prejudicando os alunos com a nota dada. Uhum. E aí a minha veio assim, ó. O presidente, Anísio Teixeira, José Francisco Soares, comentou que o INEP está seguro de que as notas dadas não prejudicaram os alunos. Tá? Eles continuaram com comentou. Mas está certo também. Cuidem só para não usar só o disse. Né? Tentem variar um pouco mais. Letra D. Sim, Alguém quer. É a primeira vez que Alguém eu quer usei. tirar dúvida ainda da C? Fala, Ana. É a primeira vez que eu usei, eu também Uhum. tento não usar muito disse e afirma, porque é os mais comuns. Isso, ótimo. A letra D, então. Na média, foi estável. Ficou na margem de erro, avaliou Cid. Se estou satisfeito? Claro que não. Uhum. E aí, como ficou? Eu não sei se pode usar, mas eu acho que pode. Eu coloquei. Cid admite que na média foi estável, mas que não está satisfeito. Admite, pode? Uhum. Admite. Mas eu acho que ficou bom nesse caso, porque ele falou: se estou satisfeito? Não. Tipo, ele admitiu que não está satisfeito com a média. Ou pode ser afirma, disse, né? Mas Tá. Ele admite que a média. eu coloquei: Cid admite que na média foi estável, mas que não está satisfeito. Ah, tá. Que a média, tá? Não é na média. Ele admite isto, ele admite que a média. Entendeu o que eu tô falando? Não tem como colocar como ele disse? Como é que ficaria daí? Não, ele tá ali, ó. Ele disse assim, ó. Na média foi instável. Apesar de eu ter achado estranho também, mas agora eu entendi, agora eu entendo o sentido. Na média foi estável. Isso, mas ali porque é uma fala, tá? Quando tu vai transcrever ele para o discurso indireto, tu és obrigado a adaptar, porque senão Tá. ele fica Então, gramatical, digamos assim. É. tá, então Olhem fica como é bem. que apareceu a minha, tá? Ó. Cid Gomes avaliou que a média das notas do Enem foi estável e que ficou na margem de erro. Ao ser questionado se estaria satisfeito, respondeu que evidentemente não estava. Respondeu que evidentemente não estava. Deu, corrigi, Deu? Pro. Joia. Então, lá no início, ele avaliou, e aí depois, na segunda parte, ele respondeu. Foram os verbos que foram usados ali. Joia. Então, vamos lá para a questão 21. Quem pode ler para mim? Obrigada, Ana. Questão 21, por favor.
Eu posso ler, professora? Joia, quem é que tá falando? A Rafaela. Oi, Rafa, vamos lá, amor. Os verbos de elocução ou verbos de sentir, mais que introduzirem a fala do outro no texto, referem-se à maneira pela qual este se expressou. Observe quantas possibilidades de sentido decorrem da mudança do verbo. Eu leio esse quadrado, professora? Pode ler, pode ler. Ela disse que estava triste. Ela deu a entender que estava triste. Ela explicou que estava triste. Ela murmurou que estava triste. Ela gritou que estava triste. Ela comentou que estava triste. Só um pouquinho. Viram como dá sentidos, significações diferentes, dependendo do verbo que eu uso, tá? Pode continuar, Rafa. Reescreva as sentenças a seguir, mudando o verbo de sente e observe se o significado dos enunciados sofreu alterações. Joia. Letra A. Nesta quinta-feira, na viagem pela Ásia, o Papa Francisco declarou que há limites para a liberdade de expressão e que é preciso tratar as religiões com respeito. Joia. Quais os verbos que eu poderia usar no lugar do declarou? Queres que eu responda, Rafa? Por favor, professora. Tá. Explicou? Tá. Pode ser também observou, comentou, alertou e advertiu. São sugestões, tá? Observou, comentou, advertiu, alertou. E qual que a Ana colocou? Não, a Maria Eduarda, botei explicou. Ah, tá, Maria Eduarda, joia. Isso, pode ser o explicou também. Também está certo. Pode ir para o próximo, Rafa. Nos últimos minutos, o avião assumiu uma velocidade superior ao normal, explicou o ministro durante uma audiência no parlamento. De repente, ultrapassou a velocidade limite permitida e parou, acrescentou, citando dados do radar do aparelho. Joia. Lá no lugar do explicou, eu posso usar afirmou, esclareceu, declarou. Tem alguém com outra? Maria Eduarda, queres colocar algum outro que tu usou? Eu botei comentou e disse. Tá. Daí para o acrescentou, pode ser o disse, explicou, comentou, observou. Eu gosto bastante do observou ali para substituir acrescentou. Tá? Vou repetir. No lugar de explicou, afirmou, esclareceu, declarou. No lugar de acrescentou, explicou, comentou, observou. Turma, antes que eu esqueça, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Já chegou algum recado para vocês sobre segunda-feira? Não, eu acho. Sim. Já chegou. Já? No clipe. Já chegou. Tá. Avisando que segunda-feira é feriado, né? Isso. Isso, né? Então tá, só para lembrar, segunda-feira nós não temos aula em virtude do feriado, tá? Que segunda-feira é dia de aula comigo. Vamos lá para a letra C. Oi. Eu posso ler minha resposta? Pode ler. Eu coloquei. Isso, eu abreviei, tá? Eu coloquei com 3 pontinhos para não escrever. Eu coloquei. Contou o ministro durante uma audiência no parlamento. E na segunda parte eu coloquei. Relatou citando dados do radar do aparelho. Tá. Nos últimos minutos, o avião assumiu uma velocidade superior ao normal. Qual foi o primeiro que tu usou de novo? Desculpa. Contou. Tá. E daí na segunda, como ele disse, de repente ultrapassou a velocidade limite, eu coloquei relatou. Tá. Só tens que entender que esse contou é algo bem assim corriqueiro. Ele contou,
né? Quando eu uso assim, ele explicou, é uma coisa mais detalhada. E quando eu uso contou, ele contou, assim, tem mais informalidade na informação. Não sei se tu me entende. Sim. Tá? Rafa, o teu microfone tá ligado? Desculpa. Não tem problema, Rafa. Letra C. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB, Geraldo Alckmin. Admitiu nesta quarta-feira, pela primeira vez desde o início da crise hídrica, que o Estado passa por um racionamento de água. Questionado sobre a necessidade de decretar oficialmente o racionamento por decreto, afirmou que não vê por que fazê-lo. Isso já está mais do que explicitado. Deu. Joia. Tá, num lugar de admitiu ali, vocês, olha só, esse não pode ser qualquer verbo, tá? Se eu admito uma coisa, eu posso reconhecer, eu posso assumir, eu posso confessar. Então, os verbos possíveis aí, reconheceu, assumiu ou confessou. Alguém usou outro para eu corrigir? E aí, no afirmou, aí sim, pode ser disse, declarou, destacou, comunicou. Algum outro. Aqui até pode ser que entre outros, tá? Mas ali, no admitiu, não pode ser qualquer verbo. Fala. Tu pode repetir só para eu anotar, eu tava apagando. Tá, o primeiro? Os dois, se possível. É porque eu repeti o mesmo verbo, mesma locução de cima, aí não fica legal. Tá, eu vou repetir aqui, tá? Ó, no lugar de admitiu, usem reconheceu, assumiu ou confessou. No lugar de afirmou, vocês podem usar disse, declarou, destacou ou comunicou. Então vejam a variedade de possibilidades que existe, né? E muitas vezes vocês ficam só no disse, contou, falou. Pois é, eu tinha colocado disse e explicou de novo, a mesma coisa aí, não? Mas tem outros que às vezes a gente nem se dá conta, né? Ótimo. Deixa eu ver, Gustavo, deixa a professora te responder aqui, querido. Tá. Uhum. Certo. A Jaque conversou comigo, tá, Gustavo? Tranquilo, a professora nem mandou o recado para sua mãe, porque a Jaque confirmou. Me explicou, até explique para a mãe, ó, a Jaque falou com a professora, por isso que ela até nem mandou a minha falta, tá, mãe? Quem pode ler agora na página 18 pra gente? Rapidinho, turma. Tem tanta gente na sala. Vamos lá, quem é que pode ler? Eu posso ler, professora. Joia. Quem é o eu? Eu, Ana Beatriz. Joia. Então vai, Ana. Obrigada. Tá. Ana? Oi, desculpa. Toda linguagem é ideológica porque a palavra é um signo ideológico e, portanto, não neutro. Ao incorporar a fala de uma pessoa em uma notícia, seja por meio do discurso direto ou do discurso indireto, o jornalista busca ser imparcial com tudo. No discurso direto... Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. O jornalista busca ser imparcial. Contudo, tá? Tem uma pausinha ali. Pode continuar. Tá. No discurso direto, ao selecionar o trecho da fala que quer destacar, o sujeito enunciador faz uma escolha, o que denota subjetividade. Ao recortar a fala do entrevistado e inseri-la em um novo contexto, o sentido é alterado. Cabe ao enunciador se esforçar para que o sentido fique o mais próximo possível do original.
Pode continuar? Não sei se vocês têm alguma dúvida aqui, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que nenhum texto é neutro, que toda a linguagem é ideológica e que no discurso, quando há a transformação do discurso direto ou indireto, eu tenho que cuidar para selecionar aquilo que é mais relevante, o que realmente o enunciador queria dizer, porque nessa transformação eu posso trazer uma outra fala, uma outra ideologia, né, nesse texto. Então tem que se esforçar para que o sentido fique mais próximo possível do original. Pode continuar, Amanda. Ao escolher um verbo de elocução para apresentar a fala de uma pessoa, seja no discurso direto, seja no indireto, o sujeito enunciador também está assumindo uma posição ideológica e fazendo uma apreciação crítica, valorando o que é dito. Uhum. Pode continuar? Joia, alguma dúvida? Não. Pode continuar. Quando é feita uma Está tranquilo, né? Está bem claro. Sim. Quando é feita uma paráfrase, tem como... Paráfrase. Paráfrase. A escolha das palavras e a disposição das informações revelam um ponto de vista de quem escreveu, e não apenas de quem foi ouvido. Essas escolhas expõem, consciente ou inconscientemente, ideologias veladas por trás de uma suposta objetividade. Joia. Primeiro, deixa eu esclarecer para vocês se vocês sabem o que é paráfrase. Alguém sabe o que é uma paráfrase? Olha, eu não sei, não. Tá. Quem é que tem acesso aí ao dicionário online aí rapidinho? Vai pegar lá no dicionário para mim a definição de paráfrase. Eu posso explicar para vocês já direto, mas eu quero que vocês leiam, alguém leia a definição. Quem é que acha aí para mim uma definição de paráfrase? Eu já achei. Assim que já achou? Uhum. Então leia. Tá. Paráfrase. 1. Interpretação ou tradução em que o autor procura seguir mais o sentido do texto que a sua letra. Metáfrase. Metafrase. Complicado desses nomes. Aí tem um segundo para eu ler? Uhum. Tá. 2. Interpretação, explicação, uma nova apresentação de um texto, em trecho, obra, etc., que visa torná-lo mais inteligível ou que surge novo enfoque para seu sentido. São essas duas significações? Tem mais uma aqui do lado, que aí é a mais completa. É para eu ler? Pode ler. Uma paráfrase é uma nova afirmação do sentido de um texto ou passagem usando outras palavras. O termo em si é derivado do latim paráfrasis, do grego antigo, não vale isso, cujo significado é maneira adicional de expressar-se. Uma paráfrase normalmente explica ou esclarece o texto parafraseado. Joia. Então, assim, ó, o que é a paráfrase? É eu pegar um texto original. Cauã é dessa sala? Cauã? Cauã é dessa... Oi? Só entrou agora. Então, o que é a paráfrase? Eu tenho um texto original e eu reescrevo com outras palavras. Então, na verdade, toda escrita, digamos assim, de vocês, tem que ser uma paráfrase. Quando vocês vão fazer um trabalho, por exemplo, vocês vão parafrasear aquilo que o autor disse. Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês uma informação dita por um outro autor. Tá? Então, eu não posso copiar, a não ser que eu faça em forma de citação. Senão, eu tenho que parafrasear. Eu tenho que reescrever com outras palavras. Então, a paráfrase nada mais é do que uma reescrita com novas palavras, dando enfoque a determinados pontos. Então, por exemplo, assim, quando vocês estiverem na universidade, que forem fazer dissertações, ou quando for fazer o seu TCC lá, especificamente, né, que é um tipo de
de trabalho de finalização de curso, vocês vão ter vários autores para ler e vão tirar daqueles autores as informações que vocês acham mais relevantes. Mas quando vocês retiram essa informação, vocês vão parafrasear. Vocês vão escrever com outras palavras. Deu para entender? Sim. Joia. Ô, professora, Oi, pode perguntar. posso perguntar? É só uma dúvida. Qual a diferença no texto das aspas e do, tipo, de um trecho, em aspas, e um trecho entre aqueles traços? Que eu nunca sei pra que... Traço? Tipo, ali na... Travessão. Como assim? Isso, travessão. Travessão? Não travessão, gente. Eu sei que é travessão. Mas é, Não por tem exemplo, outro tipo. Por Pode exemplo, o que perguntar. Não, gente. Não esquece Eu não sei se tem a mesma função, mas, tipo, por exemplo, vou pegar uma palavra. Não sei, amarelo. E aí ele bota um traço na frente e um traço. Tem a mesma função de travessão? Não, realmente é o travessão. Esse traço que eles estão se referindo. O travessão, ele é usado normalmente para aposto. Tá? É uma explicação. Ele tem Eu sei que esse travessão, ele tem a mesma função das vírgulas, tá? Agora, se eu vou fazer citação, ou eu vou usar aspas, tá? Ou eu vou usar, se for num texto digitado, o itálico, aquela letra deitadinha. Citação é assim. Se essa citação passa de 4 linhas, aí existe uma outra forma. Tem o recuo. Não sei se vocês já pegaram um texto, e aí dentro do texto tem eu vou fazer aqui um textinho um pouquinho menor. Ele tem um recuo nas margens e ele é, como é que é? O espaçamento entre as linhas ele é menor. Então, quando a citação for mais de 4 linhas, ó, o meu texto está aqui, vocês vão fazer isso aqui e isso aqui. Deu para entender? Tá, mas tipo, por que às vezes as pessoas utilizam os dois traços de vez a vírgula para botar uma explicação? É porque Uma às forma vezes eu mais quero dar mais enfoque. Às vezes, por exemplo, assim, ó, naquele meu parágrafo já tem algumas vírgulas, né? E aí eu quero dar destaque para esse aposto, para essa explicação. Daí eu boto entre travessões. Mas senão se eu usar entre vírgula, ele passa mais desapercebido. Você está percebendo que até tu já, esse fato te chamou a atenção? Ah, por que às vezes tem alguns trechos que ficam, né, entre o travessão? É justamente para dar mais enfoque ainda. E como tocar, agora que eu acabei de me tocar, porque entre vírgulas passa mesmo despercebido, com um traço tu destaca, percebe que tem alguma coisa. Isso. Só que eu tenho que dominar um pouco o uso da pontuação, né? Porque eu não posso simplesmente só sair botando travessão. Ele tem um momento específico que é o aposto. O aposto é uma informação adicional ou uma explicação, né? Que, de certa forma, eu posso retirar do texto e não vai fazer falta. É uma informação adicional. Se é uma informação bem corriqueira ali, eu boto entre vírgula e o leitor, né, faz essa leitura na sequência e deu. Agora, se eu quero realmente chamar a atenção, ó, essa informação aqui é importante, eu boto um travessão. E você mesmo já comprovou isso. Ah, nunca tinha me tocado, mas realmente, quando é travessão, me chama um pouco mais a atenção. Sim. Tirei a dúvida? Sim. Eu sei que, né, tem o travessão para indicar a fala de, né, das pessoas que... E aí eu vi esse e era a mesma... Entendi agora por que tu estava em dúvida se esse travessão era citação também. Tá. É porque quando eu tenho discurso direto, a pontuação é o travessão, certo? Mas aí, quando for uma citação, eu não vou usar travessão para citação, não pode, tá? Eu vou usar aspas ou itálico. Sim, e tá também bom? por causa de... Como tu explicou ali que eu estava em dúvida também. Para qual era a função também que eu não... Isso. Aí é para uma explicação, um aposto, e aí eu chamo um pouquinho mais atenção. Eu consigo chamar mais atenção.
Ah, Deu, obrigada. então? Pode Sim. perguntar mais alguma coisa. Fica muito mais gostoso quando vocês trazem dúvidas, tá? E às vezes é coisas que não é especificamente ali do que a gente está vendo, mas que, às vezes, gente, uma dúvida que um colega traz, ou vocês trazem, ela vai ser muito mais esclarecedora do que quando a gente vai chegar exatamente naquele conteúdo, porque, às vezes, naquele conteúdo vocês não estão tão atentos, passa desapercebido, e, às vezes, quando surge um questionamento novo, assim, marca muito mais, tá? Então, quando vocês tiverem dúvidas, me interrompam e perguntem, ok? Uhum. Tem um texto aqui para a questão 1, né? Essa questão 1 a gente pode até responder juntos, para não atrasar tanto, e aí depois a questão 20 e 21 é que eu vou deixar vocês fazendo sozinhos. Vamos lá, quem pode ler o texto da questão 1 para mim? O enunciado e o texto. Eu posso ler? Quem Ou é o quer outra eu? pessoa? Ana Larissa. Tá, vamos ver se outra pessoa lê, Ana, senão a gente pode ser você. Ah, tá. O Guilherme tinha sugerido ali o colchete, não, mas era o travessão mesa, né? Tá. Uhum. Gente, vamos lá. Outro aluno, outra aluna, vamos lá. Quem é que pode ler, gente? Eu tenho cansado um pouco de chamar porque muita gente não tem acesso ao microfone, né? Ana, então leia você, Ana Larissa. Acho melhor deixar a Ana. É porque eu Quem? acabei de ler. Eu, Ana Beatriz, acabei de ler também, mas pode deixar a Ana. Então tá. Vamos lá. É que, na verdade, não adianta chamar toda aula, porque tem determinadas pessoas que têm microfone. Aí nem adianta, porque a gente acaba perdendo um tempão na Isso, aula, né? é isso que eu acho. Eu fico chamando. Ah, não tem microfone, né? Então, É por isso que eu... porque não é só pelos professores, eles pegam a chamada e chamam todo mundo para ler, do início ao Sim, fim, cada vez que tem uma questão. Gente, eu tô rouca, meu Deus. eu também tenho feito isso, mas demora muito, né? Então vai, Ana Larissa, pode ler. Leia esta notícia publicada no mesmo dia em outro portal de notícias sobre o mesmo assunto, a divulgação das notas do Enem. Apenas 250 candidatos tiveram nota máxima na redação do Enem 2014. Flávia Forek, de Brasília, 13 de 1 de 2015, 3 horas e 45 minutos, atualizado às 4 horas e 23 minutos. Só um pouquinho. Esse atualizado às 16h23 dá indício do quê? O que me faz perceber sobre essa informação? No caso, ela foi publicada às 3h45, né? Isso. Mas o fato de Tá, ser atualizado. ela deve ter adicionado, modificado o texto de alguma maneira? Isso, e isso me faz perceber também que é uma notícia online, tá? A notícia impressa, ela não tem esse dado de atualização. As notícias online é que trazem esse atualizado tá bom? Então, isso é um indício para a gente ver que foi uma notícia online. Pode continuar. Do total de 6,19 milhões de candidatos que participaram do Enem 2014, apenas 250 receberam a nota máxima na redação. De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, dia 13, pelo Ministério de Educação, 55,7% dos candidatos receberam até 500 pontos, metade da nota máxima. Já o número de pessoas que zeraram na redação foi 529.374. Bom dia, gente! A nota nas provas objetivas, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, e na redação será divulgada ainda nesta terça-feira para os participantes da última edição da prova. O desempenho no Enem é pré-requisito. O desempenho no Enem é pré-requisito único para a disputa de 205,5 mil vagas cadastradas no SISU. É SISU. SISU. Tá. Sistema de seleção de instituições públicas de todo o país. Nas notas mais altas, acima de 700, temos um número substancial de alunos, destacou Chico Soares, presidente do INEP.
órgão do MEC responsável pelo exame. Cerca de 519 mil estudantes receberam pontuação acima de 700. Ao todo, 248,4 mil redações foram anuladas pelos corretores, principalmente por motivos como fuga ao tema, 217,3 mil, e cópia de texto motivador, 13 mil. Pouco menos de 44% dos textos, 2,6 milhões, foram encaminhadas a um terceiro corretor. Isso acontece quando há discrepância, por exemplo, de mais de 100 pontos na nota geral. Quando o terceiro não concorda com os 10 anteriores, vai para uma banca. É o que tem ocorrido nos últimos anos, explicou Soares. Pouco mais de 283,7 mil estavam nessa situação. Joia. Gente, ele dá muitos dados. Isso dá credibilidade ao texto, né? Meus amores, tem 4 minutinhos só para a gente terminar a aula, então eu não vou conseguir fazer esse exercício, eu preciso fazer a chamada. Da página 19, 20 e 21, fica para a próxima aula. Lembrando que a nossa próxima aula é só semana que vem, tá? Fiquem atentos, porque entre hoje e amanhã... Isso, Gustavo. Deveres, tá? Até a página 21. Entre hoje e amanhã, eu vou reenviar a avaliação para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui a chamada. Começa aqui. Vamos... Só um pouquinho aqui. Deixa eu mudar uma coisa aqui. Joia. Vamos ligar um pouquinho a câmera todo mundo, só para a gente dar um oi. Para eu dar um oi para vocês. Pode ser? Pra ligar a câmera? Agora? Combinar, Já. né? É que tá bem triste. Podia combinar, tipo, a aula que vem, aí todo mundo... Semana que vem aí todos... Aí eu tomo banho todo Não, é dia semana. sério. De Tá. pijama, cabelo preso. Tá, daí entendeu? vão... Aqui, o vocês- cabelo, com aquele coque de banho tradicional. Mas eu Não queria vejo ver... problema nenhum. Eu queria que fosse assim mesmo, queria pegar os que ficam embaixo do pijama. Ô, Tá, pessoa, então, faz então semana que vem, finalzinho da aula, a gente abre a câmera para eu matar um pouquinho a saudade de vocês. E daí podem fazer escova, maquiagem, tá? Mas hoje eu queria pegar vocês no flagra Aquelas, mesmo. né? Pode fazer babyliss, pode... Isso. Levantem, deixa eu parar de filmar aqui, que a gente já tá na palhaçada, e eu tava filmando ainda.